graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 119. Salmo de número 119, versículos 113 a 120. E deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. No decorrer da exposição nós estaremos lendo os versículos, explicando, e ao final voltaremos com algumas aplicações e implicações desse texto para nós. Salmo de número 119, versículos 113 a 120. Tem um escritor, queridos, eu particularmente não compactuo com as suas posições e ideologias, mas há uma frase que ele disse que eu creio que, lógico, em um contexto diferente daquilo que nós iremos usar agora, mas que nós podemos, de certa forma, utilizá-la para entender bem o que está acontecendo com o nosso mundo hoje. Dizia Antônio Gramsci que o velho mundo agoniza, o novo mundo tarda a nascer, e nesse claro escuro irrompem os monstros. Esta é uma grande verdade sobre o mundo em que nós estamos inseridos. Esse mundo velho, queridos, agoniza, ansiando pela a restauração que há de acontecer com o retorno de Cristo Jesus. Entretanto, enquanto este grande dia não chega, é fato que a cada dia nós convivemos com o nascimento de novos monstros. Estamos ainda convivendo com o monstro desta pandemia. Convivemos diariamente com o monstro da violência, a apologia, a libertinagem, as drogas. Cada dia nós estamos vendo, queridos, o nascimento de novos monstros. Pior do que isso, é fato que muitos desses monstros que são criados, fruto do nosso coração caído e corrompido. Nós, de fato, somos os maiores criadores de monstros nesse mundo velho, caído e totalmente manchado e quebrado por conta do pecado. Não é à toa que uma das modas de violas que eu mais gosto, que tem como título justamente isso, o mundo velho, o autor diz: meu Deus, vem à terra porque a coisa está feia, mas que venha prevenido, traga chicote e correia. De acordo com essa estrofe do Salmo 119, queridos, é justamente isso que Deus há de fazer com esse mundo velho. Deus há de vir a esse mundo, julgá-lo por conta do seu pecado. E de certa forma, a Bíblia, quando fala que Deus há de vir a esse mundo julgá-lo, há de trazer em suas mãos chicote e correia. O Salmo 119, os versículos 105 a 112, que é a estrofe anterior a essa que nós estaremos hoje expondo, ensina que somente a Bíblia, somente a palavra do Senhor nos permite ver claramente o caminho correto que Deus quer que nós venhamos traçá-lo. Entretanto, aqui nos versículos 113 a 120, o objetivo dessa estrofe é que nós, como servos do Senhor, nós precisamos tomar algumas decisões ao seguirmos o Senhor. E tais decisões, que o salmista vai nos mostrar nessa estrofe, impedem a nós, crentes, de sermos totalmente engolidos por este mundo velho e sermos alvos do juízo do Senhor. Então eu quero nesta manhã te mostrar como que o salmista aponta para nós algumas atitudes que devemos ter para não sermos engolidos por esse mundo velho e ao mesmo tempo não sermos alvos do juízo divino. Atente à leitura dos versículos 113 a 115. Aí o primeiro ponto que quero destacar nessa manhã. A primeira decisão que o salmista fala que devemos tomar é que você tem que escolher o que é certo e se afastar daquilo que é errado. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Meus irmãos, nesses 3 versículos o salmista faz um paralelo entre amar, esperar e guardar os mandamentos de Deus. E ao mesmo tempo ele faz um contraponto às pessoas que se opõem aos caminhos do Senhor. E o que é interessante aqui é que, na proporção que o salmista declara o seu amor à lei de Deus, ele também declara o seu ódio por aqueles que quebram a lei do Senhor. Atente que no versículo 113, a expressão aborreço, está traduzida aí por você na sua Bíblia como aborreço, é literalmente ódio. É uma versão intensa. E aí o salmista fala pelo quê?
pela duplicidade. Duplicidade aqui é no sentido de uma pessoa que declara lealdade a um líder ou a uma causa, mas apenas da boca para fora, porque o seu coração é totalmente desleal, é alguém inconstante, é alguém que assume votos, mas que não tem condições de cumprir os votos assumidos. O que o salmista fala é que ele odeia homens que têm o seu coração dividido, que têm a sua mente dupla, pessoas que vivem divididas entre a lei de Deus e um senso de autonomia. De certa forma, o que o salmista está falando são de pessoas que conhecem a Deus, desejam os benefícios de servi-lo, mas de certa forma não estão determinadas a adorá-lo e servi-lo. E aqui o salmista então diz que odeia esse tipo de pessoa. Ele odeia tanto quanto ama a lei do Senhor. E aí o que é mais sublime é que o salmista fala que para que ele não haja da mesma forma que os malfeitores que ele acaba de citar, ele diz que corre para Deus, porque Deus é o seu esconderijo seguro, ou seja, somente em Deus, na pessoa de Deus, o salmista estaria seguro de fraquejar e de pecar. E aí no versículo 114, então, ele vai nos falar que os santos perseveram, mas porque antes de tudo Deus os preserva e os fazem perseverar. Nós temos aqui, de certa forma, embrionária, aquilo que nós conhecemos na teologia reformada como a perseverança dos santos. E atente no versículo 114, que ele vai nos falar que aquilo que lhe dava a esperança de não fraquejar e pecar era justamente a palavra de Deus. A construção gramatical aqui dessa frase no hebraico aponta que esperar está sofrendo uma ação, mas uma ação da palavra. Ou seja, por causa da palavra de Deus, ele tem esperança de que algo novo irá acontecer. E segundo o salmista, esse algo que ele espera na palavra é que a palavra de Deus é quem lhe dá suporte, é quem lhe dá esperança de que ele não vai sucumbir ao pecado. E por isso então que no versículo 115, ele é bem enfático, dizendo que não tolera a má companhia. Aqui há um imperativo, apartai-vos. Aqui há uma ordem para que aqueles que praticam o mal fiquem bem longe dele. O salmista tinha plena consciência, queridos, que não podia se associar a pecadores sem ser maculado por eles. Ele sabia que não guardaria a lei de Deus se estivesse na companhia de ímpios. Isso é algo que nós, queridos, notoriamente nós sabemos, que é muito mais fácil você ser fiel, ser crente, ser santo, na companhia dos mesmos irmãos na fé. É muito mais fácil ser crente aqui dentro, na companhia dos salvos e redimidos do Senhor, do que você ser fiel ao Senhor na companhia dos ímpios. E longe então da companhia dos ímpios, o salmista fala que aí sim, ele há de agir como esperado, obedecendo as diretrizes dadas pela palavra do Senhor. E uma vez que os mandamentos de Deus, e aqui ele descreve, são os mandamentos do meu Deus, obedecê-los, queridos, não se torna algo penoso, mas é maravilhoso, é prazeroso. Então, dessa forma, nesses 3 primeiros versículos dessa estrofe, a decisão do salmista para não ser engolido por esse velho mundo é se afastar do mal e das suas manifestações e obedecer os mandamentos de Deus. Nos versículos 116 e 117, ele nos mostra uma segunda ação que é necessária para não sermos engolidos por esse mundo. Ele fala sobre buscar o contínuo amparo do Senhor. Versículo 116 diz: ampara-me segundo a tua promessa para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Após afirmar que a obediência à lei do Senhor, como ele fala nos 3 primeiros versículos, é a única forma de manter a sua vida santa,
Agora o salmista então busca ao Senhor pedindo amparo e pedindo sustento. E aqui ele diz que precisava buscar a Deus e ser sustentado por sua graça para seguir o caminho que o próprio Deus colocou diante do seu povo. Então nos versículos 116 e 117, ele diz: Senhor, o Senhor nos colocou um caminho para seguir, mas eu preciso de ajuda do Senhor continuamente para que eu possa trilhar esse caminho. Então no versículo 116, o pedido do salmista é: Senhor, me sustente consoante a tua palavra para que eu possa viver. A ideia do salmista aqui, queridos, é que o que seria de nós, o que seria da nossa vida cristã, se não fosse a provisão mantenedora do Senhor? O que seria da nossa caminhada cristã se não fosse o auxílio contínuo do Senhor? Nós seríamos como peregrinos errantes, queridos, caminhando por um deserto sem encontrar o seu destino. Mas o salmista demonstra que confiar na palavra de Deus é a única forma de não sermos frustrados. Ele sabe que somente em Deus a sua esperança não seria envergonhada. E atente que no versículo 114, ele menciona a sua esperança como fundamentada na palavra do Senhor. Mas agora no versículo 116, ele roga para que esta esperança fundamentada pela palavra se cumpra. Meu irmão, entenda uma coisa, que as frustrações na vida acontecem quando elas não estão apoiadas em bases sólidas. Mas entenda também que isso jamais sucederá àqueles que confiam e esperam em Deus através da sua palavra revelada. Nós podemos nos frustrar com os nossos planos, com as nossas palavras, com os nossos atos, com os nossos projetos, podemos nos frustrar com as pessoas, mas jamais iremos nos frustrar quando nós esperamos no Senhor. E com esta certeza em mente, no versículo 117, então, o salmista clama: sustenta-me. E essa palavra aqui é muito interessante, porque literalmente ela significa mantenha-me na vertical. Ou seja, a menos que Deus o sustente, ele está dizendo: Senhor, a menos que o Senhor me sustente, as minhas pernas não terão firmeza e eu cairei. Eu tenho aprendido bem isso lá em casa. Eu tenho visto a minha pequena Clarice, que tem 1 ano e 2 meses, está começando a andar. E nessa fase de aprender a andar, a criança não tem firmeza nas pernas. Ela fica em pé, é verdade, dá alguns passos, dobra as pernas e cai. E nesse momento o que ela precisa é justamente do amparo dos pais para que ela possa ter um auxílio para aprender a caminhar de forma correta. Meus irmãos, aqui o salmista pede que Deus seja como um pai ou uma mãe que mantém o seu filho sempre em pé quando ele está aprendendo a andar na vida. Desta forma, o pedido do salmista aqui é que a graça que se manifestou em sua vida no passado continue sendo derramada no presente, porque só assim ele se manterá na vertical, ele se manterá em pé. E por ver Deus agindo assim, o salmista afirma que continuamente terá consideração pela palavra do Senhor. Apenas porque Deus ampara e sustenta o salmista, ele afirma que ele permanecerá em pé, vivo, tendo a máxima consideração pela palavra de Deus, a menos que a mão do Senhor sustente perpetuamente o coração do seu povo. Nós jamais amaremos profundamente a sua palavra. Nós, como crentes, queridos, nós só perseveramos, nós só obedecemos continuamente por conta da obra graciosa de Deus em nossas vidas. O que o salmista nos mostra é que sem um amparo e sustento divino, nós nos desviaremos como ovelhas perdidas, marchando rumo à destruição. E nos versículos 118 a 120, então, o salmista finaliza a ideia dessa estrofe dizendo que há uma terceira ação que devemos ter para não sermos engolidos por esse mundo, é temer o justo juiz que condena
pecadores. Versículo 118 em diante ele fala: desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque a falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Meus irmãos, aqui o salmista reflete sobre o destino dos ímpios. E ao contemplar os juízos de Deus, atente bem que no versículo 120 o salmista fala que isso traz à sua vida arrepio. Ele diz que Deus despreza aqueles que se desviam dos seus caminhos, no versículo 118. E aqui ele então enfatiza que o juízo do Senhor cairá sobre aqueles que se desviam da verdade, abraçando a mentira. O juízo de Deus há de cair sobre aqueles que trocam a verdade da palavra pelo engano, trocam a rota certa dada pelo Senhor por rotas atraentes, inventadas pelos seus corações caídos e corrompidos. E segundo o salmista, chegará o dia em que Deus dará fim aos caminhos da falsidade. Chegará o dia em que Deus há de revelar toda a ilusão que os ímpios escolheram abraçar. Mas no versículo 119, o salmista diz que quando até esse dia chegar, Deus há de remover os ímpios como a escória. O salmista fala: olha, quando esse dia chegar, Deus vai remover o ímpio da terra como a escória é removida e descartada no processo de purificação de metais. Aqui o salmista mostra que Deus não trata os ímpios de maneira polida. Ele não é politicamente correto em seus julgamentos. Deus trata os ímpios como a borra que sobra quando se derrete metais, lançando-os para longe. Então perceba que ao comparar os ímpios com a escória, o salmista aqui afirma que os ímpios podem até parecer metal precioso, podem até ter bom caráter, podem até fazer boas obras, mas em seus julgamentos Deus purifica os santos e revela a perversidade dos ímpios, da mesma forma que o crisol revela a escória. Os pecadores rebeldes, como diz o salmista, se destinam a ser lançados fora como a escória é removida no processo da refinação de metais preciosos. E tal severidade do Senhor desperta aqui no salmista, queridos, duas coisas: desperta amor e temor. Olha a afirmação do salmista quando ele diz no versículo 119: por isso amo os teus testemunhos, e logo depois no versículo 120: e temo os teus juízos. É bem verdade que o amor pelos decretos do Senhor cria no servo obediente uma reverência avassaladora pela pessoa de Deus. Então o salmista, após ponderar sobre o juízo de Deus, ele fala no versículo 120 que a sua carne estremeceu. Pensar nos juízos de Deus, queridos, arrepiou os pelos do corpo do salmista. No versículo 120 existe duas palavras diferentes aqui para temor, e o salmista as utiliza quando ele fala: arrepia-se minha carne com temor de ti e temo os teus juízos. São duas palavras diferentes. Para nós foram traduzidas no português, mas no hebraico são palavras diferentes. A primeira é uma expectativa temerosa, é você tremer de medo de alguém que você sabe que fez algo de errado, ele tem mais autoridade que você, tem mais poder que você, vem para te corrigir, e você tem medo de qual vai ser a reação dele. A segunda diz respeito à admiração, respeito, reverência. É quando você olha admirado para o poder de alguém, porque sabe que aquele alguém que é poderoso utiliza-se daquela autoridade sobre você
de forma correta. Então logo o salmista afirma que teve medo, mas misturado com o sentimento de reverência diante dos poderosos julgamentos do Senhor. A familiaridade com Deus, queridos, levou o salmista a temê-lo. E ao refletir sobre o destino dos ímpios, o salmista aqui se aproxima como um filho, mostrando o seu respeito, o seu temor e a sua admiração por Deus Pai. E eu quero, queridos, dentro daquilo que nós expomos sobre o que significa esse texto para nós, trazer algumas implicações dele para nós hoje. E a primeira é que nós devemos odiar toda e qualquer forma de mal. O que esse salmo nos implica para nós é isso, é odiar toda e qualquer forma de mal. Aqui o salmista afirmou que Deus remove, que Deus rejeita os ímpios. E a reação do salmista nessa estrofe é a mesma, ao imperativo em que ele diz: afasta-se de mim todos os malfeitores. Afastar-se dos ímpios, bem como orar ao Senhor, lhe pedindo que retire de sua presença o mal e as suas manifestações, era o desejo do salmista. Então entenda, queridos, que não há nada de estranho em um cristão amar a Deus e sua palavra e ao mesmo tempo abominar a perversidade daqueles que rejeitam o Senhor. Em vários versículos do Salmo 119, não apenas nessa estrofe, mas em outras estrofes também, o salmista descreve essa realidade. Ele fala: eu detesto o caminho da falsidade, eu detesto o mal. Lá no Salmo 97, versículo 10, ensina que se nós amamos o Senhor, nós iremos detestar o mal, ou seja, se amamos a palavra, queridos, isso é fato, que nós iremos abominar o mal e resistir aos malfeitores. Então entenda que não devemos nos associar com os pecadores e suas práticas, mas nos afastar deles. E às vezes o nosso envolvimento, as várias formas de impiedade é tão forte, é tão intensa, que nós muitas vezes não temos forças para obedecer a palavra do Senhor. Muitas vezes nosso envolvimento com o mal e com as suas várias manifestações é tão forte, nós não conseguimos dizer o que o salmista diz: apartai-vos de mim o mal. Moody dizia que ou a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Meus irmãos, a nossa falta de familiaridade com a Bíblia é uma porta aberta para não encontrarmos problemas em nos associar com o mal, em ser cúmplice dele. A nossa falta de familiaridade com a Bíblia não nos permite ver o quão pecaminoso, entenda bem, o quão pecaminoso é assistirmos seriados, novelas, filmes que promovem o mal. Entenda bem, não estou falando que há algo de errado nesse tipo de entretenimento. O erro está, queridos, quando nós começamos a torcer pelo mal. Perceba a sutileza de como que nós nos aproximamos do mal sem nos dar conta. Geralmente, filme bom é aquele que o bandido engana todo mundo e não vai preso. A melhor novela é aquela que a mulher consegue trair todo mundo e se dá bem no final. E às vezes nós, como servos do Senhor, nós estamos ali tão envolvidos com aquilo, que começamos a torcer para que o bandido consiga roubar o banco e desfrutar de toda a riqueza. Vou dar um exemplo para você. Velozes e Furiosos. Nós torcemos pelos bandidos. Nós torcemos por aquele que sai pela cidade quebrando todas as regras de trânsito, atropelando, matando, destruindo. Meu irmão, compreenda que a nossa falta de proximidade com a santidade de Deus nos leva a não enxergar o pecado existente nessas mínimas coisas. E nós estamos tão envolvidos com isso, que nós achamos: pastor, o senhor está sendo radical demais. Não estou.
Perceba como que hoje nós vivemos na sociedade que não existe mais parâmetros entre aquilo que é certo e errado. Nós temos visto a cada dia o mal perpetuar. Nós temos visto cristãos, por conta da comoção que existe na morte de pessoas famosas e que são ímpias, dizendo: que bonitinho, mesmo sendo homossexual declarado, Deus o recebe no céu de braços abertos. Olha o que o salmista está dizendo: Senhor, aparta de mim a maldade, os malfeitores, me ajude a viver longe disso. Nós precisamos redefinir, queridos, e precisamos relembrar aquilo que o Senhor nos fala, que Deus remove, Deus rejeita os ímpios, e a atitude correta do cristão não é diferente da do Senhor. Nós temos que odiar, nós temos que rejeitar, nós temos que nos apartar daqueles que praticam o mal. Uma outra implicação desse texto para nós é que nós devemos esperar o dia que o justo juiz fará separação dos bons e dos maus. O salmista descreve como que Deus julga punitivamente os ímpios. Como é que Deus trata os ímpios como a escória que é removida e descartada no processo de purificação dos metais. Então, de acordo com o salmista, mais cedo ou mais tarde, Deus punirá aqueles que se voltam contra os seus santos mandamentos. E isso que o salmista diz aqui, queridos, simplesmente é uma antecipação da sentença que há de acontecer no último grande dia, quando o filho de Davi irá dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus no Evangelho de Mateus, por duas vezes, ele usou essa expressão: apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Lá em Apocalipse 20, queridos, afirma que naquele grande dia do juízo final, todos comparecerão diante do grande trono branco. E aqueles que não forem achados escritos no livro da vida serão lançados dentro do lago de fogo. E como diz Provérbios 25:4, após a escória ser removida da prata, o ourives poderá criar o vaso, ou seja, depois que Jesus remover toda a escória, toda a impureza desse mundo, o seu reino será estabelecido para sempre. Um texto desse, queridos, tem que aquecer no nosso coração e nos fazer lembrar aquilo que a palavra do Senhor diz sobre Deus. Esse justo juiz tem seus olhos como chama de fogo. Ele tem um livro de registros e que será usado contra os ímpios no dia da sentença e execução da sua justiça. Chegará o dia em que todos os ímpios serão julgados, toda a escória será lançada fora e ninguém será poupado. E a pergunta que nós temos que fazer para nós nessa manhã é: onde nós estaremos quando essa obra for realizada? Será que nós estaremos entesourados como ouro? Ou seremos pisoteados como a escória? Estaremos guardados em Cristo? Ou estaremos sendo removidos por Cristo? Para você que me escuta nessa manhã e ainda não se rendeu aos pés de Cristo, e tem vivido continuamente no seu pecado, atente para isso. Não brinque com seus pecados como se nunca fossem lhe acontecer nada. Não brinque. A palavra do Senhor é enfática em dizer que terrível será o dia para os pecadores quando a ira do Cordeiro se manifestar implacavelmente. Hebreus 10:31 nos adverte sobre isso: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E a última implicação desse texto, e terminamos nesta manhã o sermão: precisamos tremer e temer diante do Senhor.
Meus irmãos, o salmista, após refletir sobre o juízo do Senhor, ele conseguiu perceber a vaidade enganosa desse velho mundo. E o que ele faz aqui é rendendo-se reverentemente em temor diante da presença santa e poderosa de Deus. Por isso, precisamos nos colocar diante do Senhor com uma reverência reverente. Precisamos, como servos do Senhor, amá-lo reverentemente. Nós precisamos do tipo de temor que o salmista fala aqui, queridos, que é um temor que reconhece o caráter do Senhor, que é um caráter santo, bem como, ao mesmo tempo, nos orienta a como andarmos corretamente. Então entenda que somente quando amamos reverentemente a Deus é que vemos o mundo e os seus valores distorcidos como escória. Se não amarmos reverentemente a Deus, saiba que o mundo parecerá maravilhoso para nós e nos consumirá destrutivamente. Por isso, quando vemos a Deus como a Bíblia revela, dificilmente nós não temos a mesma reação que o profeta Isaías ao se lançar no chão e dizer: ai de mim, estou perdido. Meus irmãos, quando nós contemplamos a pessoa de Deus como as Escrituras ensinam, a nossa miserável carne sente uma solene expectativa, temendo ofender aquele que é totalmente santo. E avaliando, queridos, como muitos de nós nos portamos diante da presença do Senhor, eu digo para você com temor e tremor que nós precisamos recuperar este temor e tremor diante da presença do Senhor. Pense na forma que nós cultuamos. Pense na forma que você se apresenta diante do Senhor para cultuar. Não estou falando em casa, porque em casa há uma certa informalidade, mas pensemos na formalidade desse momento, que de certa forma a formalidade requer de nós, instintivamente, mais reverência. Mas que temor é esse que nós demonstramos quando outros assuntos aqui dentro são bem mais importantes do que apresentar o culto que é devido ao Senhor? Que temor é esse que temos quando nos ausentamos da presença do culto ao Senhor por qualquer motivo fútil e banal? Que temor é esse que temos quando aqui dentro nos distraímos com mensagens do celular que não tem propósito nenhum, com conversas aleatórias? Que temor é esse? Lhe digo, queridos, que nós precisamos repensar o nosso temor diante do Senhor. Precisamos nos comportar como o salmista, nos maravilhando com a sua grandeza, bem como temendo e tremendo diante de sua pessoa. Saiba que quando nós nos ajuntamos como igreja, como estamos agora, sabe aquele sentimento de uau, que coisa extraordinária? Este é o tipo de temor que o salmista fala sobre maravilhar-se com a presença do Senhor. Um Deus gracioso, que olha para seres pecadores como nós, e por conta da obra bendita de Cristo, nos salvou. Como não se maravilhar com esse Deus? Como não temê-lo? Como não se render à sua presença? Como não se alegrar diante dele? Isso são demonstrações práticas do quanto nós tememos e trememos diante de sua presença. Mas saiba que quanto a isso, por nós mesmos, nós nunca estaremos, queridos, em um lugar seguro, a não ser que corramos e nos refugiemos na cruz de Cristo. Jesus Cristo morreu naquela cruz para fornecer um lugar onde nós pudéssemos desfrutar da majestade de Deus, com temor e tremor, com amor reverente. É somente em Cristo, somente na obra de Cristo, somente na pessoa de Cristo, que o nosso coração se deleita em temer o nome de Deus. Somente em Cristo que, como filhos, nós conseguimos nos maravilhar e ao mesmo tempo temer a pessoa santa, justa
e poderosa de Deus. Mas fora de Cristo, só resta ao ímpio ser enganado e engolido por esse mundo velho, não tendo qualquer lugar para se refugiar da justiça, poder, ira e julgamento de Deus. Para o ímpio, o único sentimento que lhe resta quando se colocar diante da presença de Deus é o terror, é o medo. É o medo de se colocar e ser julgado por um Deus todo-poderoso, santo e justo, e que lança pecadores no inferno. Mas para nós, os salvos em Cristo, aquilo que o hino de número 14 nos convoca a fazer é o que nós temos que fazer e iremos fazer agora. Exaltemos nosso Deus, santo, santo, exaltemos com fervor hoje.